Boa noite para quem tá indo. Eu dou uma sumida, eu entro com a live, dou uma desaparecida aqui. Depois apareço de novo, é porque eu tava compartilhando no grupo, no WhatsApp, o link aqui para live. E aí eu estava compartilhando agora o link, e aí por isso que eu dei uma sumida, mas já tô de volta e de agora vai daqui para frente, tá? Muito boa noite para todo mundo que tá entrando. Já tava com saudade. Já tinha algumas semanas, eu acho que umas 2, 3 semanas que não tinha live, né? A espiritualidade tinha pedido esse tempinho aí para alguns processos que estavam rolando. Mas aí hoje um tema que era um dos temas que era para ter sido falado alguns dias atrás, que não aconteceu, porque na época eu tive problema, meu celular deu problema. Aí depois a espiritualidade me pediu para segurar um pouquinho o tema, porque tinha outra coisa para poder falar na frente. Enfim, aí agora a gente volta nesse tema. Agora vamos conseguir falar sobre esse assunto, tá? Só rapidinho aqui, para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube com vários outros vídeos lá, conta a história, tudo, da onde que começou tudo isso. Eu tenho mediunidade aflorada, né, a partir de 2022 isso veio com mais força e a espiritualidade começou a conversar comigo e eles me explicaram que eu passei por muitos processos, acabei vivendo muita coisa, passando por muita coisa e eles me explicaram que tudo aquilo que era vivido ali, que estava sendo vivido, no futuro outras pessoas também iam passar pelas mesmas situações e eram para poder começar a explicar isso primeiro no canal, depois a gente veio para o TikTok, começar a trazer isso, porque chegaria um momento em que várias pessoas iam precisar desse contato, entender, porque elas também iam estar passando por situações assim bem complicadas, elas iam estar vivendo muitos turbilhões em um relacionamento, turbilhões, nossa, palavra difícil, turbilhões na vida, de mudanças. Eles me explicaram, até tem também vídeo lá no canal falando sobre isso, que todo mundo vai também abrir mediunidade em algum grau, vai ter algum tipo de mediunidade. Então, assim como aconteceu comigo, ia acontecer com as outras pessoas também, conforme fosse acontecendo ali a transição planetária e tudo mais. E por isso estou aqui, para poder explicar sobre essas situações. Hoje o tema da live é a raiz das nossas dores vem da infância. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Esse tema, ele é muito do momento, principalmente diante de muita coisa que está acontecendo, assim, até relacionada à violência, ao excesso de violência e tudo mais. A gente vai explicar de onde que vem tudo isso, o início de tudo, tá? Agora, né, já ir entrando aqui no assunto. Muito se fala sobre a questão da saúde mental, emocional, né? Só que nem sempre, a não ser que seja ali na terapia e tal, se entende de onde que vem essa dificuldade, onde que começa tudo isso, né? A gente teve aí muitos casos de feminicídios acontecendo nos últimos tempos, né? O que está acontecendo com esses sagrados masculinos, né? Assim, o homem... a gente fala homem, mas também já teve situação com mulher também, né? Aí nas últimas notícias. Mas enfim, na maioria dos casos é feminicídio, então é o homem, né, tendo ali uma questão com as mulheres. Então, de onde que vem tudo isso? É sobre isso que a gente vai conversar agora, que a gente vai entrar nesses assuntos. Então, assim, tudo começa na infância, e tudo mesmo, sabe? Todos os nossos traumas, todos os nossos medos, tudo que a gente viveu. Aí vai ter gente que pode falar assim, mas é da infância e vem de outras vidas também. Mas tá, vem de outras vidas, mas em algum momento, assim, gente, a primeira infância, até os 7 anos, é o período, quando vem de outras vidas, tá? Até os 7 anos é o período onde a criança, ela se recorda muito, de uma forma muito vívida, o que ela viveu em outras vidas, tá? É muito forte isso para ela, até nessa idade, até ali os 7 anos, mais ou menos. Depois, às vezes, vai esquecendo, algumas nem depois não esquece,
Ainda lembra, ainda, né, ainda mais agora, no momento da transição planetária, dessas modificações que a gente está tendo, tem muita gente que já está perdendo esse véu ali, ele já está conseguindo acessar coisas, registros acásticos e tudo mais. Então, mas voltando na infância, né, na grande maioria, praticamente total, é nessa fase ali entre 1 e 7, ou entre 0 e 7 anos, né, que a criança vai lembrar com maior facilidade das outras vidas. Então, se existem traumas, se existem situações que aconteceram em outras vidas, todo jeito a criança vai saber, mesmo que seja de outras vidas, tá? Então, tudo começa ali nessa infância, nesse primeiro momento. Junto com isso, tem a questão das nossas feridas emocionais. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma, porque as feridas emocionais, assim, acho que em 70% de casos, né, de problemas que nós temos agora como adultos, 70%, 80% ou até mais, né, vem dessas feridas emocionais, vem desses bloqueios que foram gerados ali na infância. Aí a gente explica aqui um pouquinho só para poder ter uma ideia ali, mais ou menos, né. As feridas emocionais são 4? Deixa eu ver. Abandono, rejeição, humilhação, injustiça e traição. São 5 feridas emocionais no total. Cada uma delas vai ter suas regrinhas ali e tal, para poder acontecer na vida da gente. Tem até um livro que da Luiz e alguma coisa, eu esqueci o nome. Eu vou ver se eu coloco na descrição, lá no canal do YouTube, quando eu conseguir salvar esse vídeo para lá, tá? Depois eu vou salvar lá, aí eu coloco na descrição esse feed. Ele é um livro, um audiolivro, na verdade, sobre as 5 feridas emocionais. E lá explica direitinho cada uma delas, como que ativou, quem foi o responsável, se foi pai, se foi mãe e tudo mais. Mas só resumindo, as que tem, né? Tem a ferida do abandono, que é a máscara do dependente. Então, a criança que ela se sentiu abandonada na infância, ou às vezes ainda na gravidez, né? Ali dentro da barriga da mãe, ela pode vir a desenvolver, e pode ser que tenha mais de uma ferida também, tá, criança? Mas ela vai vir a desenvolver essa máscara da dependência, né? Ela vai desenvolver essa ferida do abandono e ela vai ser uma criança dependente. Então, muitas vezes ela vai se submeter, uma criança e adulto, tá? Então, ela vai se submeter a situações no decorrer da sua vida, onde, para não perder alguém, ela acaba sendo dependente de alguém, ela pode passar por coisas ruins, sabe? Para não se ver sem aquela pessoa, sabe? Assim, ela passa a ser dependente até de quem faz mal para ela. Então, essa é uma das feridas que existe. Tem as descrições, tem coisas físicas que as pessoas desenvolvem ali relacionadas a essas feridas também. Não vou entrar em todas, porque tem outros assuntos aqui para falar, mas só para se ter uma ideia. Então, tem abandono, que é a máscara do dependente. Tem a ferida da rejeição. A pessoa que desenvolve essa ferida, ela se sentiu rejeitada ali na primeira infância, ali nos primeiros momentos da infância, de alguma forma, aconteceu alguma coisa que ela sentiu que os pais dela o rejeitaram, né? E essa ferida, ela traz a máscara do escapista. Então, vai ser uma criança adulto que sempre vai fugir das outras pessoas, de relacionamentos, ela vai ter medo de interagir. Enfim, ela vai ter situações assim. E a outra ferida é a ferida da injustiça. A criança sente que em algum momento na vida dela, ela foi injustiçada lá no início, e ela cresce um adulto assim, se sentindo injustiçado por vários motivos, e ela vai ser uma criança muito rígida, que é a máscara da injustiça. É a rigidez, né? Então, ela vai ser uma criança, um adulto muito duro, muito rígido, muito fechado. Claro que tem os pontos ali que sempre vai buscar a justiça de alguma forma, então ele vai brigar por isso, ele vai querer trazer isso para a vida, ele vai ser aquele que no meio, na hora que vê alguma coisa assim injusta, ele vai brigar, que não é algo ruim, né? Só que tem que ver como que isso vem de carga para essa pessoa, porque se você passa a ser o tempo todo rígido demais, com o tempo vai causar até dores físicas, sabe? Você
é totalmente rígido, até seu corpo, sabe? Você fica o tempo todo assim, não solta a musculatura, então você vai desenvolver dores. Enfim, tem muita coisa, não vou entrar em tudo não, é só para dar um por cima aqui, só para justificar, porque tem outros assuntos também. Então tem a da rejeição, qualquer outra injustiça, tem a ferida da humilhação. Essa ferida, eu acho que ela é uma das mais tristes que tem, né? Porque as outras, normalmente, elas estão relacionadas ao que a criança se sentiu em algum momento. A ferida da humilhação, muitas vezes, ela vem de outras vidas, tá? Então, é uma pessoa que ela já vem com coisas lá das outras vidas dela para essa. E nem sempre vai ser porque a criança se sentiu humilhada, é porque ela passou por alguma situação humilhante no primeiro momento ali na infância dela. E pode ser de tudo, sabe? Às vezes é uma coisa que outras pessoas vão olhar e vai falar, mas isso não é motivo para se sentir humilhado, não é nada assim, não. Mas para aquela criança gera isso, né? Às vezes ela já vem com uma herança ali de outras vidas sobre aquilo. E aí, por causa dessa ferida, e até mesmo pode ser um ativador dessa ferida, são as crianças que mais sofrem abusos, né? Abusos tanto físicos, psicológicos, sexuais, enfim, são crianças que elas sempre acabam atraindo de alguma forma, parece que de forma vibracional, né? Quando ela tem essa ferida da humilhação ativada, é mais fácil para ela atrair esse tipo de situação para a vida dela. E a ferida da humilhação, ela tem uma máscara que é a máscara do masoquista. Então, são crianças que elas vão de forma, muitas vezes, crianças e adultos, né? Eu falo crianças porque, na verdade, todos nós somos crianças, né? Nós crescemos, mas ainda internamente somos, sim, crianças, né? Nós temos essa criança dentro de nós. Então, são crianças, adultos que vão crescer se colocando em situações onde eles se provocam dores de forma consciente ou não, às vezes se mutilando, mesmo se machucando, fazendo alguma coisa contra si, outras vezes não, porque se coloca em alguma situação onde vai se auto-sacrificar, onde vai se colocar em alguma coisa ali que vai causar dor, mas é porque eles têm essa sensação de que assim eles conseguem tirar a imagem, a visão daquilo que eles são, né? Que eles são assim, que eles se veem, né? Que eles são seres que merecem ser humilhados ou coisas do tipo, ou sempre acabam atraindo a humilhação para eles de alguma forma, né? Então, tem, né, cada uma das feridas lá no livro, eu vou deixar na descrição quando eu salvar lá no YouTube. E tá. A outra é a ferida da traição. A ferida da traição, ela se ativa também na infância e ela decorre, né, vai até a fase adulta. E muitas vezes também são situações onde qualquer outra pessoa vai olhar e falar assim, mas isso não é uma traição, né? Mas a criança se sentiu traída. E normalmente essa eu me lembro, essa é quando é menina, é o pai que provoca, né, a ferida da traição. E quando é menino, é a mãe, se eu não me engano, é assim. E aí, a pessoa que tem essa ferida, ela vai ser uma pessoa extremamente controladora. Essa que é a máscara, né? Então, é um controle, assim, surreal. Ela não consegue deixar as outras pessoas, principalmente as pessoas que ela ama, né? Que ela gosta ali, ela não deixa essa pessoa viver, ela fica o tempo todo sufocando. Então, vai ser uma pessoa que controla muito, extremamente ciumenta. Então, vem daí, né? Aí, muitas vezes não se sabe de onde vem, porque a outra pessoa que está com ela nunca traiu, nunca fez nada que ativasse isso nela, mas lá na infância isso foi ativado e ela passa a duvidar, ela acha que a qualquer momento ela vai ser traída novamente por aquela pessoa que está ali, seja relacionamento, seja... E isso vale para tudo, tá? Essas feridas, elas abrangem tudo na nossa vida. Então, seja no ambiente de trabalho, amizade, enfim. Só um resuminho mesmo, só para a gente entrar um pouquinho, para poder começar a entender. Mas a maioria, assim, sei lá, eu acho que uns 80% ou mais da população mundial, elas têm algumas dessas feridas, às vezes mais de uma, ativadas nelas
E isso faz com que muita coisa se dificulte na fase adulta. Vou voltar, em algum momento que eu vou voltar a falar de novo nessas feridas, dependendo dos exemplos que forem citados. E só para conhecimento, né, Sananda, que é o ser que veio para o nosso planeta na roupagem de Jesus, ele passou por todas essas feridas. Se vocês buscarem, né, o que foi a vida, o que aconteceu ali na vida dele, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, enfim, vocês vão conseguir ver todas essas feridas nele, né? E boa noite para todo mundo que tá chegando aí, pode ficar à vontade, vocês podem fazer perguntas se precisar, se quiser também, e a gente vai conversando aqui, tá? É porque tem muito assunto e aí eles ficam falando aqui, sabe? Eu não falei isso no começo da live, ou eu falei, não lembro. Mas todas as informações que vêm, elas vêm de forma canalizada. Então, eles vão falando comigo e eu já vou falando para vocês. E se eu ficar muito tempo, eu vou perdendo as informações. Porque do mesmo jeito que vem, já vai, sabe? Vai rapidinho, então eu tenho que falar rápido. Então, minha mente ela é só um caminho para poder passar as informações. Ela não vai ficar retida, essas informações, muito tempo comigo. Por isso que eu vou passando rápido para não perder nada. E aí eu até tenho um roteirinho aqui que eles me passaram também antes da live, só para seguir mais ou menos, e numa ordem, mas grande parte das informações eles vão mandando. Tá. Outra questão muito forte é a questão da ancestralidade, né? E isso, assim, tem muito a ver. Aí a gente já vai entrar em temas do cotidiano, coisas que estão acontecendo agora, né? Por exemplo, vamos utilizar a criança, o menino, o homem, né? O que vai virar o homem depois. Se ele cresce uma criança violenta, né? É um homem violento, né? Desenvolve ali, chega na fase adulta de uma forma violenta, ele vai pensar, ou ele pode até dizer, meu pai era assim, né? Meu pai era assim, eu aprendi a ser assim com ele, e eu só desenvolvi as coisas conforme eu vi. E realmente, está certo, sabe? A criança, e não só a criança, nós também, mesmo nós na fase adulta também somos assim, a gente aprende com o exemplo. Então pode até chegar uma pessoa aqui, eu mesmo, né, falar um monte de coisa para vocês, falar tipo, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o que, não sei o que. Se vocês não acompanharem a minha vida e ver se eu realmente faço aquilo, eu não vou servir de exemplo para vocês, porque uma coisa é falar, até papagaio fala. Outra coisa é mostrar no dia a dia como que você vive, como que você como você trata as pessoas, como você trata o meio onde você vive, sabe, o ambiente, como você se conecta com tudo. Então, palavras não mudam nada. O que a criança vai pegar, os pais deles podem falar 300 vezes, não come doce, não come doce. Mas tá lá, falando para a criança que não é para comer doce, comendo doce. Vocês acham que essa criança vai fazer o quê? Vai ouvir o pai, eu não vou comer doce não, porque meu pai falou que não pode. Claro que não, ele tá vendo os pais dele comer, ele vai querer comer também, sabe? Fala pra criança, ela tem que comer saudável. Mas os pais não comem saudável, não comem de uma forma saudável. A criança vai comer de uma forma saudável? Não vai, ela vai seguir o exemplo dos pais. Então, tudo que os pais fazem, a criança vai ver como um exemplo ali e vai seguir aquilo. Ela aprende a falar imitando os pais, ela aprende a andar imitando os pais. Tudo que ela aprende é olhando os pais, ou a pessoa mais próxima ali dela, né? Então, é assim. Então, se a criança viu muitas cenas de violência na infância, a probabilidade dela imitar esse comportamento na fase adulta é muito grande, né? E além disso, vem as coisas que eles veem os adultos comentarem, sabe, de outras pessoas também, vem o machismo, né? E aqui pega um negócio assim que é raízes muito antigas, gente, sabe? A forma errada, a visão errada que é visto assim a mulher, a forma que ela foi descrita, né? E assim, isso vem lá bem mais de trás ainda. Claro que eu estou tentando voltar para ficar mais fácil para explicar, mas cada vez que eu tento voltar, eu penso, não, mas eu tenho que voltar um pouquinho mais para explicar essa parte também. Mas vamos lá. Se a gente for pegar a Bíblia, lá no Antigo Testamento,
que foi o testamento escrito por Javé. E tem vídeo lá no canal também já explicando essa questão de Javé, né? Assim, quem era Javé, quem era Anunnaki, quem era tudo isso, né? Conforme a espiritualidade trouxe, conforme chegou das informações deles, tem alguns vídeos. Eu não sei se eu vou lembrar de colocar. Vou ver se eu lembro de colocar aqui na descrição também, porque já tem outros aqui que eu sei que eu tenho que colocar. Então, lá nessa Bíblia, aí eu vou ter que voltar mais um pouquinho. Porque assim, gente, uma das grandes forças que existem em Gaia, no nosso planeta, são duas, né? Sagrado masculino, sagrado feminino, faz parte também das 7 leis universais, né? É a lei do gênero. Todos nós temos ambos os polos. E o nosso sagrado feminino, todos nós, homens e mulheres, tem os dois, sagrado feminino e sagrado masculino. E o nosso sagrado feminino está totalmente ligado com o sagrado feminino de Gaia, que Gaia é um planeta feminino. Então, desde o início, se sabia a importância da conexão com esse sagrado feminino, que é o que nos conecta com o mundo espiritual, é o poder da criação, enfim, tem várias características. Não vou adentrar, porque também, de novo, vai ser muita informação. Então, se esse é o mais importante, porque nós precisamos do auxílio espiritual para nos desenvolver, era interessante para os seres da época que queriam continuar governando e que a gente não tivesse esse domínio, que a gente conseguisse entender a importância do sagrado feminino e utilizar dele. Eles não queriam que as coisas fossem assim. Então, o que eles começaram a fazer? Teve as outras... Aí, tá vendo? Vou ter que voltar mais ainda no tempo. Teve as outras raças antes de chegar no Homo sapiens. Quando foi feita a genética dos Homo sapiens, aí sim estava já na mão dos Anunnakis, né? Porque eles já estavam aqui, por questão logística, eles já estavam aqui no planeta, então deixaram na mão deles esse projeto. E aí a raça que tinha dado certo antes já tinha sido retirada, né? O que sobrou dela ainda intacta já tinha sido retirada do planeta. Aí o que tinha ainda eram alguns neonantais, eu acho que é esse o nome, né? E aí já eram modificações genéticas dos primeiros seres humanos adâmicos, do projeto que deu certo, enfim. Tá vendo? Vou ter que voltar muito lá atrás. Então, assim, terminou esse projeto, não deu certo, né? Aí foi feita uma nova tentativa de um novo projeto adâmico. Aí foi os Anunnakis. Então, eles tinham um domínio que eles estavam fazendo o que eles queriam, né? E aí foi criado o Homo sapiens. E junto com o Homo sapiens já começaram a implantar essas ideologias de um deus, que era Inu, na verdade, né? Inu não, é Hélio. Hélio, né? Que era eu tô misturando os nomes. Hélio, que era o irmão de Enki. Enki, que era o responsável genético por essa raça. Nossa criação, nós viemos sim do Deus Criador, mas teve o auxílio dos Anunnakis aqui nesse projeto adâmico, tá? Mas não foi eles que trouxeram pra gente a centelha divina, não. A centelha divina é do Deus Criador, tá, gente? Só para deixar claro, porque depois vão achar que eu tô falando assim que os Anunnakis são deuses. Não, não são. Eles queriam esse título de Deus. Hélio queria. Tanto que ele se autotitulou Javé. Mas ele não era Deus, nunca foi. Ele era só como se fosse um soldado, né? Ele era filho ali do general, enfim, né? Da época, eu esqueci o nome, acho que é Anu, que é o pai dele, né? Ok, voltando, né? Então, quando ele foi criado, os Homo sapiens, assim que eles foram começando a se desenvolver na parte intelectual, né, do pensamento e tudo mais, já foi implantada essa ideia de Deus, né, que tinha o Deus Javé e tal, que mandava, não sei o que, não sei o que. E aí já veio junto a Bíblia e todo esse início. E como eles queriam que os primeiros, né, essa raça, os Homo sapiens, ficassem no domínio deles, eles começaram a criar várias histórias. E entre essas histórias teve a criação, né, de uma mulher que fez coisa errada, traiu, né, fez cair o paraíso, e com isso toda a sua descendência tinha que ser mal vista, enfim. E aí com isso se contamina totalmente a imagem do sagrado feminino, né?
E isso foi implantado desde muito cedo na cabeça de todas nós. E de todos também, dos homens também, né? Então, desde o início se crescia com aquela coisa de que a mulher é culpada porque caiu o paraíso, não sei o que, não sei o que. Aí a criança, que a mulher que é ruim, que a mulher fez isso, não sei o que, não sei o que. Então, se caiu por terra, né, a possibilidade de conexão com o sagrado feminino, porque a mulher era má vista, né? E aí se cresce assim. Tanto que até hoje, várias culturas, a mulher, ela muitas vezes é vista ainda como um objeto, é vista como alguma coisa ruim, né? Ainda se coloca, ou então é algo rejeitado, é algo colocado de lado, e mal sabe que esse sagrado feminino, que não está só na mulher, mas no homem também, é necessário. E aí se mata também o sagrado feminino dentro do homem. Então o homem não pode chorar, o homem não pode ter sentimento, o homem não pode ter uma conexão maior, né? Ele não aprende a ter uma conexão maior com o mundo espiritual. Tá vendo como que tudo foi implantado muito cedo na cabeça dessas crianças e com isso foi gerando um problema? Então, um pouco assim das questões de violência que nós temos hoje, um pouco não, grande maioria na verdade, né? Onde o homem acha que é dono da mulher, alguma coisa assim, está relacionada a essa visão torta. E aí se fala que isso é um patriarcado. Gente, isso não é um patriarcado, não é a forma correta do patriarcado, tá? Não é assim que um sagrado masculino em equilíbrio reage. Tá muito longe, na verdade. E eu vou explicar um pouquinho a forma, né, que tá dentro da forma correta, tá bom? Vamos lá. Então tem isso, né? Acabam colocando a mulher como algo negativo, e isso gera um baita problema, e aí o homem acha que ela é propriedade. E além disso, tem a questão do próprio homem, né? Vindo ali da criança, ele nunca aprendeu. Isabel, não é live de tarô, tá? Não é sobre tarô. A gente está falando sobre as raízes das nossas dores, que elas vêm lá da infância. A gente está falando desde o início ali, para que, né, a gente consiga entender onde que começou tudo isso. Tá, dando continuidade, né? Então, aí onde que eu parei? Ah, tá. Então a criança, ela não consegue lidar com as emoções, né? Uma criança, um menino, ele não consegue lidar com as emoções dele direito, ele não sabe como reagir com isso. E aí ele explode em algum momento e explode do jeito errado, né? Ele não sabe lidar com o que ele está sentindo. Tudo isso está relacionado. Por quê? Porque não deixaram que fosse ativado nele o sagrado feminino também. Porque achavam que se falar em sagrado feminino vai pro outro lado, vai ser afeminado, sendo que umas ideologias que não tem nada a ver, gente. Não é assim. Sabe, um homem com o sagrado feminino e o sagrado masculino em equilíbrio é o ser mais perfeito que tem. Porque ele tem sensibilidade para ouvir o outro, homem ou mulher, sabe? Ele vai conseguir ver a outra pessoa, ele vai conseguir proteger, enfim, é um homem que tem um potencial enorme, quando ele consegue ter ambos os polos em equilíbrio. E o mesmo vale para a mulher também, né? Vamos lá. Então, desde o início, tentaram apagar, né, a força do sagrado feminino. Por quê? Porque sabia que se a gente descobrisse essa força, eles não iam mais ter domínio sobre nós. A gente ia conseguir desenvolver tudo que a gente precisava, né? Então, desde o início, eles já tentaram fazer isso. E tem um vídeo lá no canal também explicando sobre o sagrado feminino. Esse eu vou colocar na descrição aqui, tá? Quando for salvo lá no YouTube, eu vou colocar... Aqui não, lá no YouTube eu vou colocar na descrição. Aqui eu não vou conseguir colocar, não. E para quem quiser conhecer os vídeos do canal, tem aqui na bio do TikTok, tem um link que vai direto pro canal. Continuando, né? Vamos explicar um pouquinho sobre o patriarcado correto, então, né? Um homem em equilíbrio, ele vai ter os dois. Ele vai ter um sagrado feminino, ok, que vai ser relacionado a emoções, é uma conexão com o divino, né, que ele vai conseguir desenvolver ali.
ele vai ter também o seu sagrado masculino. Aí o sagrado masculino é a força, é a proteção, é o cuidado. Ele vai ter ambos em evidência. Ele vai ter ambos em equilíbrio dentro de si. Então, assim, não tem problema o homem sentir, sabe? Não tem problema ele sentir, ele chorar, ele viver situações. Assim, como boa fã de Senhor dos Anéis que sou, né? Apaixonada pela obra, enfim. Temos vários exemplos de sagrados masculinos ali em equilíbrio naquela história. Um exemplo que eu acho que é o que vem na maioria da cabeça das pessoas que já assistiram o filme ou leu os livros é o Aragorn, né? Que ele chora, ele não tem problema em chorar quando precisa, quando ele sente que tem que chorar ali, que ele quer chorar, quando ele perde alguém. Ele tem essa força muito forte nele, né? Então ele vai lutar pelo que ele acredita, ele vai se doar, né? Para quem que ele quer proteger. Então ele é um dos exemplos, mas não tem só ele de exemplo, tem vários outros. E esse homem em equilíbrio, ele vai ser assim. E hoje em dia, o homem, que do jeito que as coisas estão, e por isso que tem tanta essa questão da violência, ele tem muito em evidência a raiva, né? É o sentimento que ele mais vibra. E ele não sabe como lidar com essa raiva, ele não sabe como controlar ela. Porque aprender a controlar esse sentimento, que acaba vindo assim, muito forte, principalmente no sagrado masculino, é uma forma de você conseguir domar até suas sombras, as suas questões internas também, né? E aí, por conta de não saber lidar com esse sentimento, ele explode, ele bota tudo para fora. Em vez de tentar buscar entender da onde que vem essa raiva, onde começou, por que eu tô com essa raiva, ele somente vai acumulando que nem uma panela de pressão ali e o negócio explode de uma vez. Aí normalmente dá ruim, porque aí vai ser alguma situação de violência, alguma situação, pode ser violência no trânsito, pode ser violência doméstica, pode ser qualquer tipo de violência. Ele vai fazer mal para ele e para as outras pessoas, para outros seres até, não só pessoas, né? E aí, quando ele parar para poder pensar no que ele fez, aí já vai ser tarde demais. Por quê? Porque ele deixou a raiva tomar conta. Então, não é esse caminho. A raiva também não é um problema, sabe? Assim, a gente precisa saber lidar, porque a raiva acaba sendo uma sombra, né? A gente precisa saber lidar com essa sombra em nós. Então, a gente sabe que ela existe, ela pode ser transformada em uma força para poder a gente conseguir fazer alguma coisa ali que a gente queira. Então, já teve situações que eu vi de exemplos assim, da pessoa ter passado por alguma situação que ativou muito forte esse sentimento de raiva dentro dela, mas ela quis fazer diferente, então ela pegou essa raiva e usou ela de alimento para poder construir algo que ela queria, que ela desejava, né, fazer diferença ali na vida dela. Então tem essa forma de agir, é uma forma de mudar a sombra, mudar a forma de ver, tipo, eu sei que você existe, eu sei que tem essa questão da raiva dentro de mim, mas eu não vou deixar me dominar, eu vou usar essa raiva para conseguir, para poder ir contra alguma situação. Outro exemplo que a gente teve há pouco tempo, né, e em todas as manifestações que ocorrem, as pessoas elas vão para a rua pela raiva de ver injustiça, pela raiva de ver coisa errada acontecendo. E aí elas usam essa raiva para brigar pelos direitos delas, né? Para manifestar aquilo que elas não querem mais viver. Então é outra forma de usar a raiva de uma forma positiva, né? Diferente. Então tem essa questão. Tá, vamos lá. Então, novamente, nossa, quase não sai. Novamente, voltando lá para a criança. A criança muito cedo, ela aprende que essa é a forma certa de viver, né? Ela aprende com os pais, com a ancestralidade, né, a sociedade e tudo mais,
que estourar, que agir na forma de violência, tipo, eu levei um soco, eu vou revidar, é a forma correta. E não é, gente. A gente não precisa acabar com violência. A violência é uma corrente que vai cada vez gerando mais violência, sabe? Vamos usar outro exemplo. Situações aí que aconteceu de várias vezes, brigas por causa de religiões, e enfim, já rolou até atentados, né? Será que as pessoas que findaram ali, que foram até o final, né, nessas situações, são crianças que cresceram ouvindo isso desde cedo? Então a raiva, o ódio foi implantado na cabeça delas desde muito cedo. Será que se lá no início da vida delas fosse quebrada essa corrente, né, de ódio, fosse mostrado para elas um outro contexto, será que grandes tragédias que vieram depois iam acontecer, né? E se caso essas grandes tragédias não acontecessem, crianças que nasceram depois desse período e viram seus pais revoltados, com raiva, né, de ter visto aquela situação acontecer, será que elas iam já crescer com tanta raiva acumulada dentro delas, sabe? De vontade de fazer vingança, de agir diferente, de querer matar também, né? Então sempre vai ser uma raiz, vai ser uma corrente negativa. E esse momento é o momento da gente quebrar essa corrente, né? É o momento da gente... Porque a nova fase do planeta não é para a gente vibrar em sentimentos tão densos, sentimentos que estão ali, lá no início ali dos chakras, né? Porque assim, gente, existe uma divisão. Vamos comparar aqui o corpo físico, para poder entender, para facilitar, para entender a quinta dimensão, né? A gente está na transição, a gente está indo para a quinta dimensão. Os planetas que ainda vibram até a terceira dimensão são planetas que vibram nos chakras baixos. Quais são os chakras baixos? Plexo solar para baixo. Então, plexo solar é o sexual ali, que eu sempre esqueço o nome, né? O chakra sexual e o chakra básico. Os três que estão na fase baixa. Então, planeta 3D, eles vão vibrar mais nesses chakras. Já o planeta da quinta dimensão, migrando para a quinta dimensão, eles vão vibrar nos chakras altos, que são o cardíaco, né, o laríngeo, o do terceiro olho, né, o coronário. Então, vai ser assim. Se a dominância vai ser desses chakras, as pessoas que ainda quiserem vibrar nos chakras baixos, elas não vão conseguir viver nessa vibração aqui do nosso planeta. Não vai dar liga, elas não vão suportar. É que nem ligar uma tomada de 110 quer dizer, ligar um rádio de 110 volts numa tomada de 220. Vai explodir, vai dar ruim, sabe? Então não tem como. Acho que é Sá, né? Seu nome. Não é sobre tiragem, tá? A live não é sobre tiragem. A gente está conversando sobre um tema, sobre a raiz dos problemas, né? Das nossas dores, que elas vêm toda ali da infância e tal. A gente está adentrando sobre isso, tá bom? Fica à vontade aí. Pode ficar aí com a gente. Eu acho que vai te ajudar também esse assunto. Tá, vamos lá. E a mulher? Agora a gente vamos entrar na parte da mulher, né? Nisso tudo. A mulher, ela também, por conta da Bíblia, por conta de Javé, ela também carregou, né, essa culpa. Só que a culpa para elas é diferente, então ela pensa assim, desde criancinha, né? Já que eu fui a culpada de todo o mal, então eu tenho mesmo que servir, eu tenho mesmo que ser... me acostumar, né, com a forma que o homem me trata, ou a forma que eu sou tratada pela sociedade, porque é assim, porque com a minha mãe foi assim, com a minha avó foi assim, com a minha tataravó foi assim e tal, então comigo também vai ser assim. Só que, e por isso que aumentou tanto o número agora de casos nesse momento de violência, com a mudança planetária, a gente foi liberado algumas energias no planeta.
Antigamente tinha o Hélio Couto, né? Ainda tem, na verdade, né? Ele vendia, às vezes ele doava também a ressonância harmônica, né? Ele tinha os CDs ali que eles mandavam para as pessoas, a pessoa deixava esse CD ali rodando e ele liberava uma vibração, e aí essa pessoa entrava em contato com essa vibração e isso ia modificando a vida dela. Então modificava a forma dela de pensar, modificava coisas acontecendo na vida dela. Acontecia um monte de coisa. Oi, Renan, boa noite, chegou a tempo. Boa noite para todo mundo que vai entrando, tá, gente? Eu esqueço às vezes de falar boa noite, mas podem ficar à vontade. Chegou a tempo. Então tá, né? Oi, tudo bom? Buenas, né? Então, Hélio Couto fazia isso, né? Ele vendia esses CDs com essa ressonância harmônica, né? E a gente entrava em contato com isso e isso ia provocando modificações na gente. Só que a partir de... Agora eu esqueci a data, não vou lembrar a data, mas eu acho que a partir de 2022, 2023, 2021, por aí, essas ondas, elas passaram a ser liberadas no planeta todo. Então não precisa, né, ali tá com o CD ouvindo, não, porque essa vibração ela tá no planeta todo. E de acordo com o momento que cada um for vivendo, eles vão ativando essas vibrações dentro de si. E vão mudando, vão alterando. Então, coisas que antes nós vivíamos, a gente já não consegue aceitar mais. Né? Se antes por exemplo, nesse exemplo, com a menina pensar, com a minha mãe foi assim, com a minha avó foi assim, todo mundo é assim, então pode ser assim comigo também. Alguma coisa, vai ter um bichinho ali dentro dela que vai falar, não, não tem que ser assim não. Não é porque minha família toda passou por isso que eu vou ter que passar também. Eu não aceito esse futuro. Por quê? Porque ocorreu essa mudança geral. Essa vibração de modificação está no planeta todo. E aí essas mulheres começaram a bater de frente, não aceitar, né? A vida delas sendo dessa forma. Aí é o momento que esse homem que sempre entendeu que a mulher, ela é sim, ela tem que abaixar a cabeça pro homem e tal, ela é um objeto muitas vezes, que tem um homem que pensa assim, enfim. Então ele não aceita, ele viu os pais dele, assim, o pai e o avô deles pensando assim, aí ele pensa, não, mas por que é que comigo não vai ser assim? Tá errado, essa mulher ela tem sim que me obedecer. E é um homem que ele ainda não conseguiu ativar, né, essas vibrações, que essa mulher talvez já conseguiu, essa vibração que está no ar. E aí ele começa a reagir de uma forma violenta. Então, se nesse momento tá tendo tantos casos de violência, é porque essa mulher, ela não está permitindo mais viver as situações caladas. Ela está acordando, ela não está deixando, né? Ela deixou de ser o que a mãe foi, que a avó foi e tudo mais. E o mesmo vale também para muitas situações aí, com homens também, sim, sabe? De não aceitar coisas. Aí eles vão reagir de uma forma diferente também. Então é isso. Aí junto com isso, como a mídia, né, funciona assim, algo que dá muito ibope vai atrair mais daquela reportagem, daquela situação, para trazer mais ibope. Então, se está tendo muito caso de violência e isso está sendo mostrado e as pessoas estão ficando indignadas, eles vão trazer mais ainda. Então, se antes se tinha um tema de uma reportagem, vamos falar sobre o cara que bateu na mulher na frente do bar. Não vamos falar sobre isso não, que ninguém dá moral para isso. Porque antes não se dava. Aí agora, vamos falar sobre esse assunto, né? O homem bateu na mulher na frente do bar. Não, vamos falar assim, porque tá todo mundo falando sobre isso e as pessoas estão revoltadas, isso vai dar ibope. É assim que funciona também, né? Então dá essa impressão de estar vendo mais situações daquilo. Então vamos lá. Tá. Para poder... Cadê onde que eu tô? Se eu não perdi aqui... Tá, e aí, mais uma coisa, só para antes que eu esqueça. Essa menina, que ela pensa desse jeito, né? Que, é assim, todo mundo, minha família foi assim, vai ser assim também comigo, né? Se ela for uma criança que tem a ferida do abandono, que é a máscara ali do apego, isso piora mais ainda, porque ela não vai conseguir
ela não vai querer sair daquilo porque ela tá apegada àquela pessoa, ela vê aquela pessoa como o amor da vida dela, tal, ela tem esperança que mude, e aí piora mais ainda a situação, se existe um apego, né? Então, um sagrado feminino em equilíbrio, ele vai mostrar o outro pra gente, e a gente vai conseguir ver o outro de uma forma com sentimento, sabe? Você vai conseguir ver o que pensa, as emoções, enfim, você vai sentir o outro. Tanto de uma forma de um vínculo emocional que ocorre ali, que você vai se conectar com as pessoas, como também por conta da ligação espiritual ali, mediúnica, telepática, que todos nós estamos ativando nesse momento. Então vai facilitar tudo isso. E quanto mais a pessoa ela consegue equilibrar esse sagrado feminino dela, mais ela vai conseguir desenvolver o seu campo espiritual, né? Mais ela vai conseguir se conectar com os mundos superiores, mais ela vai conseguir trazer esse conhecimento para a sua vida, e isso vai mudar várias partes na vida dessa pessoa, tá bom? E o sagrado masculino, em equilíbrio, ele vai proteger, ele vai ensinar, ele vai honrar de forma respeitosa, né? Ele vai honrar as pessoas à sua volta, tanto no sagrado feminino, como também as outras pessoas, né? Ele vai querer ajudar, ele vai estar pronto para auxiliar todos que estiverem à sua volta ali precisando desse auxílio. E com os dois polos juntos, em equilíbrio em todos nós, a gente vai conseguir movimentar a nossa vida. Então, vamos conseguir co-criar novas realidades, a gente vai conseguir transformar nossa vida a cada dia. Tudo vai entrar em alinho, sabe? Tudo vai ficar mais fácil nas nossas vidas quando a gente consegue equilibrar esses dois polos. Mais uma vez, os dois polos em ambos, tanto na mulher como no homem, tem os dois polos. Vamos lá. Então, assim, traumas que vêm da infância, muitas vezes até de outras vidas, né, que em algum momento ativa aqui na primeira infância, por causa, né, até os 7 anos, a criança, ela consegue se recordar do que aconteceu em outras vidas com ela, vai reger e vai mexer na vida da pessoa até a fase adulta. Se ela não consegue trabalhar esses traumas, vai mexer com ela, assim, de forma consciente ou não. Às vezes até de forma inconsciente, na maioria das vezes é de forma inconsciente, tá? Mas vai mexer também. E aí esses traumas entra tudo, sabe? Quer ver? Por exemplo, se é uma pessoa que tem traumas relacionados às feridas emocionais, ela vai começar a atrair para a vida dela outras situações onde ativam essas feridas emocionais. Então, se ela viver um relacionamento violento, a chance dela se relacionar com outra pessoa violenta dobra, sabe? Pode ter 5 pessoas ali na frente dela. Se tiver uma violenta, a chance dela ir exatamente para essa uma violenta é muito maior. Porque ela ainda vibra nisso, ela ainda vibra esse trauma, ela ainda não resolveu isso dentro dela. Então, é uma das situações quando se fala de relacionamento, né? Quando é violência física, psicológica, emocional, violências assim, ainda tem como, não vou dizer que é mais fácil, né? Não é, nunca é mais fácil. Mas existem as opções, né? Tem o PNE, tem a auto-hipnose, tem a auto-hipnose e tem o auxílio de hipnose mesmo, né? São tratamentos, vias ali que se utiliza para poder se romper com esse trauma. Porque assim, a nossa mente, ela não sabe diferenciar o tempo. Então, se a gente vive alguma situação violenta e você fica voltando muito naquela situação violenta que você passou, na sua mente, no seu cérebro, você vai estar revivendo aquilo. Então, ele vai te fazer sentir as mesmas coisas que você sentiu no momento daquela violência, daquele trauma ali. Porque ele não sabe diferenciar. Então, o mesmo vale também para mudar o contexto das situações. Por exemplo, se você
passou por alguma violência ali por volta dos 7 anos de idade, com a ajuda desses caminhos, né, seja você voltando na sua mente, lá naquela situação, minutos antes daquele trauma, e tirar você dali, daquele local, se você conseguir fazer isso, na sua mente, já vai entender e você não vai mais sentir isso aqui, agora, no presente. Você consegue mudar o contexto. Eu já vivi isso na minha vida, sabe? De ter situações de violências que eu sofri, que eu consegui trazer um novo contexto, eu modifiquei isso na minha mente, e hoje eu consigo falar disso sem nenhum problema. No passado eu não conseguia nem tocar no assunto, que me gerava gatilhos, e hoje eu já consigo. Então tem como a gente modificar. E isso vale para tudo, sabe? Até mesmo por traumas de falta, né? Lá na infância, ou excesso de trabalho. Hoje a pessoa ela não consegue parar de trabalhar. Ela está o tempo todo assim, ela não consegue descansar. Se ela para um pouquinho, ela acha que está perdendo tempo, que ela podia estar ganhando dinheiro, que ela podia estar trabalhando, que tempo é dinheiro, fica direto com isso. Por quê? Porque provavelmente na infância viu os pais sofrendo em relação a dinheiro, né? E teve situações complicadas ali. E aí ela acha, né, por causa desse trauma, que se ela ficar o tempo todo trabalhando, ela vai conseguir resolver essa situação ali e não vai gerar essa falta, não vai ter esse problema com essa falta. Se você estiver achando que é sobre tiragem de cartas, não é, tá? A gente está falando sobre outro assunto, não é sobre tiragens de carta, tá bom? Mas pode ficar à vontade. Tá, voltando aqui no assunto. Até teve só que já tem um tempo, né? Nem sei se dá para passar esse exemplo, mas eu lembro, tem uma menina que eu acompanho ela, é a Sabrinete, acho que é assim que é o nome, lá do Instagram. Ela é um docinho de pessoa, ela tem autismo, né? Mas ela trabalha assim, não que autismo tenha alguma coisa de não trabalhar e tal, mas assim, ela mostra a rotina da vida dela, as dificuldades que ela tem com as outras pessoas, não que a vida dela seja difícil, na verdade é bem tranquila, bem animada a vida dela, só que às vezes ela tem alguma dificuldade com as pessoas e tal, e ela trabalha com as redes sociais. E ela estava falando outro dia dessa questão de que para ela parar, eu acho que ela teve um episódio que ela ficou doente, enfim, mas ela se sentia mal de parar, porque como ela veio de uma infância difícil e tal, se ela parasse ali para cuidar da saúde dela, ela estava se sentindo mal, entende? É um trauma que vem da infância, sabe? É um trauma ali de ter visto situações. Não é se matar de trabalhar que vai fazer você ganhar mais dinheiro. E mesmo que faça você ganhar mais dinheiro, se você não consegue resolver esse trauma dentro de você, esse dinheiro não rende. Ele voa, ele escapa, ele vai embora. E aí te força a trabalhar mais ainda. E aí você fica nesse ciclo sem fim, sabe? Você não consegue ter o seu momento de descanso, você não tem uma pausa. Aí sai de férias, aí nas férias tá caçando trabalho, sabe? É mais ou menos assim. Então, por quê? Porque mesmo que tenha, né, muito tempo ali trabalhando trabalhando mais de um local, o dinheiro acaba não rendendo por causa desse trauma que influencia, sabe? De forma vibracional influencia. Tudo na nossa vida é vibração, né? Tudo que existe é vibração. É uma das leis universais também. Então, isso tudo rege a gente o tempo inteiro, né? Vamos lá. Então, eu até vou entrar um pouquinho aqui na mídia, em situações da mídia, sobre crianças na mídia, né? Porque já que a gente está falando sobre crianças, vamos falar também dessas situações que são situações que estão na nossa cara e a gente vê. Quando você vê uma criança entrando ali para a TV e tal, desde cedo, né, sendo ator, mirim, aquela coisa toda, muitas vezes tem que ver como que os pais estão lidando com essas situações, qual que é o peso que esses pais estão colocando sobre essa criança. Porque muitas vezes
ao invés de o pai estar preocupado ali com o desenvolvimento dessa criança, né, para ela ser uma boa pessoa, ele vai focar só na carreira. Então, faz essa criança, né, cria essa criança para que ela seja um bom ator. Uma criança ser um bom ator, em vez de pensar que essa criança tem que ser desenvolvida para ser uma boa pessoa. E aí é onde falha. Aí essa criança, ela perde as bases. Aí a gente vê muitos casos aí, em Hollywood, enfim, de crianças que começaram ali a fase da adolescência e já se meteram em caminhos errados, se lascaram inteira na vida. Por quê? Porque os pais estavam o tempo todo preocupados só com a carreira, né? E não pararam para observar esse ser humano. E aonde que foi parar, né? A vida desse pequenininho no meio disso tudo. Então é um exemplo, né, de como que isso pode causar traumas também e pode fazer com que essa criança cresça de uma forma complicada, digamos, né? E isso acaba bagunçando muito a cabeça, a mente da criança. E também isso piora mais ainda quando junta isso e violência. Que aí a gente tem o caso do Michael Jackson, né? Que além dele ter sido criado de uma forma desse jeito, né, pensando só na questão da a fama, você tem que ser o melhor cantor, você tem que treinar isso e tal, ainda para lascar mais com a situação, ainda o pai dele agia de forma violenta, batia neles, né, para poder aprender. Olá, iCrazy, eu acho que é assim seu nome, iCrazy. Não é sobre tiragem, tá? Aqui a gente está conversando, então estamos batendo papo, na verdade. Mas não é sobre tiragens de carta, tá bom? Mas podem ficar à vontade. Boa noite para todo mundo que está entrando aí na live. Então, olha só, olha o tamanho do trauma que foi desenvolvido na cabeça dessa criança. Então, se ele cresceu da forma que ele cresceu, com tanta coisa acontecendo, e mesmo assim que tivesse acontecido muita coisa, o Michael, para mim, é uma das pessoas mais brilhantes, né, como artista e tal, e como ser humano também. Porque ele viu muita coisa que ninguém queria ver, que via e fazia de conta que não via. Mesmo assim, ele teve coragem de botar a cara lá, bater, né? Então, ele passou por muitas situações, mas o senso de justiça continuou neles, assim, muito forte. Provavelmente porque ele também tinha, né, essa ferida da injustiça, de se sentir injustiçado. Mas ele não aceitava que outras pessoas fossem injustiçadas também. Por isso que ele começou a brigar, principalmente contra situações ruins relacionadas à criança. E olha só, o tanto que mexeram com as notícias na época, que acabaram colocando ele como, no final, como se ele fosse o pedófilo, né? Como se ele fosse algo ruim. Na verdade, ele estava tentando proteger essas crianças. Hoje sabemos o quanto o Michael aguentou calado. Pois é, Renan, já teve vários momentos assim, lendo, né, coisas sobre a vida dele que eu acabava chorando, né? Porque não tem como, a gente se emociona, porque tudo que ele passou, né, desde a infância até a fase adulta, e tudo que ele viveu a vida inteira dele, sendo que ele era uma pessoa que só queria ter a oportunidade de viver em paz, e ele não teve paz, né? O pai dele não deixou ele ter paz, o pai dele não deixou ele ser uma criança, ele era tão inocente, assim que eu via, sabe, o Michael, mesmo ele na fase adulta, eu não conseguia ver ele de uma forma, um humano com maldade, ou que pensasse alguma coisa ruim, assim, contra outra criança ou contra outras pessoas. Ele era inocente nisso tudo, inocente até na forma de viver, assim, de ser. Ele não tinha maldade. Por quê? Porque ele não conseguiu se desenvolver. Ele não tinha uma base, pai, mãe, para ajudar ele a se desenvolver. Então, qual que é o exemplo mais forte aí disso tudo que a gente está conversando aqui sobre raízes do mal, né? Que vem ali da infância. Ele é um grande exemplo disso tudo. E ainda assim se tornou uma grande pessoa e um grande profissional. Pois é. A história dele é linda, sabe? Eu sou muito fã do Michael, né? Então, vamos lá.
criança, às vezes a gente tá falando da criança, sim, depois, né, de já criança, mas isso também se ativa muito ainda na barriga. Então, se um bebê ali, ele sente a rejeição antes do nascimento, ele vai desenvolver isso também depois desse nascimento, sabe? Ele vai ter isso desenvolvido nele em algum momento. Se a criança ela sofreu algum tipo de violência, assim, dentro da barriga da mãe, a mãe sofreu violência, vai ser uma criança que também vai nascer e vai desenvolver isso de alguma forma. Então, acontece assim também. E já meio que finalizando aqui, já para a parte final, tudo que a gente vive na infância pode moldar o nosso futuro. Nossa criança interior sabe de tudo. Até tem um outro vídeo lá no canal que fala sobre isso, e eu vou colocar na descrição também, não esquecer. Que a nossa criança, ela sabe de tudo que a gente quer, que a gente precisa, o que a gente quer viver, tá? Então, se em algum momento, agora, no presente, você se sentir perdido em alguma situação, para e tenta voltar lá na infância. O que você queria? Qual era o seu desejo? O que você mais gostava de brincar? O que você queria ser? O que chamava a sua atenção? Porque lá na infância, a gente tem as respostas, assim, pra tudo, sabe? Eu vejo por mim, né? Eu era uma criança que não brincava com boneca. Nunca gostei de boneca. Ou eu brincava mais no meio das brincadeiras com meninos, soltando raio, enfim, bola, essas coisas. Ou então, quando, apesar de não gostar de boneca, acabava tendo muita, né? Porque ganhava, né? Eu usava essas bonecas, eu colocava elas numa fileira assim, ou numa roda, né? E eu meio que ensinava como se eu fosse professora, ali falando, conversando e tal com as bonecas. Então, só que assim, eu nunca tive vontade de ser professora. Essa questão de ser professora, eu pensava, não, mas professora não é isso, sabe? Eu não quero ensinar beabá para ninguém, matemática, eu sou péssima com matemática, eu não quero dar aula assim. Mas por quê? Porque o plano espiritual era ainda passar esse conhecimento, mas de forma canalizada. Então, não era para ser uma professora didática da escola, alguma coisa assim, mas era para poder passar informações, né? Era o bate-papo. É isso que me anima, sabe? Eu gosto de poder ter esse bate-papo, de poder conversar com as outras pessoas, trazer o que eles querem que seja dito, mas também ouvir o que as outras pessoas têm a dizer sobre aquilo, sabe? De bater informações ali, de ver, de aprender também, né? Porque a gente não, todos, né? Mesmo quem já tem muito conhecimento, não tem só conhecimento para ensinar, também pode aprender coisas novas o tempo todo. Então, eu sempre gostei muito disso, né? E era algo lá da infância, né? Era algo que já existia dentro de mim. Peraí, deixa eu só tirar, porque deu 1 hora de live e o TikTok já mandou uma mensagem aqui. Pronto. Também a gente já tá finalizando. Era isso. Acredito que acabou. Ah, mais um detalhe, gente. Já esquecendo. Precisamos cortar também o cordão umbilical, né? Às vezes a gente fica muito metamorfose ambulante, pois é. Essa música, acho que ela foi feita para todos os aquarianos, né? O povo que muda assim da água pro vinho o tempo todo. Verdade, eu gosto muito também dessa música. Essa música que eu gosto muito do Raul e aquela. Como é que fala? Eu nasci há não sei quantos mil anos atrás. Eu também gosto bastante. Então, quando a gente fala de cortar o cordão, é porque às vezes está relacionado ainda a apego, né? Às vezes a gente deixa de tomar decisões na nossa vida com medo de magoar sabe, ou a família, ou, né, as pessoas ali que fazem parte da família da gente, ou magoar, ou desagradar, ou coisas do tipo. Mas se você tem uma linha de vida, uma linha de destino para fazer algo diferente, e pode ser em outro local, como que você vai fazer se você não quer sair
daquele local onde você está, sabe? É necessário a gente fazer essas movimentações às vezes. E aí a gente precisa soltar esse cordão, né? A gente precisa ter coragem mesmo, sabe? É coragem, principalmente quando a pessoa é muito... viveu muito próximo da família a vida inteira, mesmo que vivesse em outra casa, estava sempre próximo ali, é mais difícil ainda, né? Sair de perto. Ou às vezes quando tem algum signo mais de água ali, né, mais forte na questão emocional, eu imagino que seja muito mais difícil. Mas tem essa necessidade, porque a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente precisa fazer se a gente não reagir e não fazer as escolhas que a gente precisa fazer. Porque isso já está lá dentro, sabe? No fundo, quem precisa ir para outro local ou para quem tem outra coisa, outro destino ali para ir, essa pessoa ela já sente o comichão interno. Já tem alguma coisa ali que fica o tempo todo te falando, não é aqui, sabe? Não é nesse lugar, não é com essas pessoas, é em outro lugar, é com outras pessoas, né? Então a gente precisa soltar esse cordão. É difícil sim, mas necessário. Como a vida muda quando saímos de casa. Parece que o mundo se abre. Pois é. Né? E aí, você passa muito tempo longe de casa. Quando você volta de novo, você vai achar tudo pequeno. Tá, Renan? Não sei se você já notou isso. Por exemplo, se você vivia tal, né, ali com sua família, seu quarto tal, aí você muda e vai morar em outro local, longe. Né? Passa muito tempo longe. Quando você volta de novo... Mesmo que seja para visitar, você olha para o seu quarto, o quarto tá pequeno, sabe? A casa tá pequena, o ambiente tá pequeno. Eu lembro a primeira vez que eu fui, que assim, eu acho que eu voltava num lugar e mudou para outra, e mudou para a antiga escola onde eu voltava, onde eu estudei, né? Aí a primeira vez que eu fui nessa escola, gente, mas essa escola, na minha lembrança, ela era tão grande, ela tinha tão mais espaço. Aí eu levei um susto, falei, gente, mas é tão pequeno aqui, mas por quê? Porque naquela época, com a imagem que eu tinha na minha cabeça, né, com a consciência que eu tinha naquela época, que lá era grande. Mas aí a gente vai para o mundo, a gente vive com outras pessoas, vive outras situações, vai em outros locais, conhece outras cidades, você se desenvolve e a sua consciência se expande, até a noção de espaço também se expande. Sim, né, faz sentido, é real, é desse jeito mesmo, né? Pode notar algum local que você ia na sua infância, se você voltar lá naquele local hoje, depois de ficar muito tempo sem ir, você vai achar o local pequeno demais, porque a sua consciência já expandiu tanto que aquele local já não te cabe, né? Já ficou pequeno demais para você. E o mesmo vale em tudo nas nossas vidas, a gente precisa ter essa coragem de dar os próximos passos, para que as coisas aconteçam também, né? Eles pedem para passar essa informação, tá vindo aqui muito forte falar sobre isso também. E até eles pedem também para, quantas vezes a palavra também, né? Eles pedem para lembrar também da história de de Abraão. Já estou até misturando as pessoas. Né? Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, né? Vai para onde eu vou te mostrar. Que lá sim você vai conseguir se desenvolver. E se a gente for puxar aí na memória, nos textos bíblicos e tudo mais, até mesmo Jesus não conseguiu, não se desenvolveu na região onde ele nasceu ou onde ele viveu. Ele teve que ir para outro local, né? Ele teve que ter contato com outras pessoas. E isso até mesmo nos processos de cocriação, da nossa vibração. Se você quer fazer alguma modificação em um local onde a pessoa te conheceu desde a sua infância e ela vai ficar o tempo todo, você não consegue, você nunca fez isso, você não, sabe? Você não vai conseguir, você não consegue cocriar uma nova realidade, porque você fica o tempo todo ouvindo aquelas pessoas falando aquilo. Mas se você for para um local onde ninguém te conhece, você vai começar ali do zero, você vai mexer, fazer a alquimia da sua vida ali, né, no início, aí a coisa acontece. E aí as pessoas se surpreendem quando aquilo acontecer, né? Então, é sobre isso. E eu acredito que acabou.
Se alguém tiver mais alguma coisa se quiser alguma coisa para perguntar, né? Se tiver alguma coisa para perguntar, podem ficar à vontade. Estou só olhando aqui para ver se eu não esqueci nada. Acho que não. Foi falado todos os assuntos. Aí, tá. Ok. Eu não entrei muito na questão da raiz ancestral, mas também entra aqui, tá? Entra um pouco, né? Sobre o sagrado feminino, masculino e tal, mas vale para todas as questões ancestrais. Aline, você acredita que as pessoas mudam a percepção delas com a gente, mesmo tendo crescido juntos? Acredito que não, Renan. Sinceramente, não. A pessoa que cresceu com você, ela vai continuar a te ver do jeito que ela sempre te viu. Por isso que o mundo espiritual pede pra gente ir embora, pra gente se afastar, pra poder conseguir chegar, principalmente quando a gente tem aquela chama interna que mostra que tem algo muito maior pra gente fazer, que tem algo muito maior para ser desenvolvido. Aí sim que essa vontade de ir para outro local longe é muito maior. E eu sei que dá uma coisa ruim quando você pensa nisso, tipo, nossa, eu queria provar para minha família que eu sou mais do que eles imaginam, ou eu queria ser exemplo, me desenvolver e tal. Mas se você ficar no ambiente e tentar fazer isso no ambiente que você tá, as coisas não vão. As coisas não vão acontecer, porque o tempo todo você vai ficar ouvindo as pessoas em volta, mesmo que elas não falem. O julgamento vem de forma telepática, você consegue acessar o que as pessoas pensam sobre você. Tipo, mas ele sempre foi aquela criança, por que que ele acha que ele vai ser uma pessoa diferente? Ele sempre foi essa criança. Ele é esse adulto, assim, sabe? Eles vão pensar assim. Noto isso com as pessoas ao meu redor. Parece que as pessoas me veem da mesma maneira de anos atrás. Então, exato. É isso mesmo. Elas não conseguem ver a gente de forma diferente, não. Quem vai te ver diferente vai ser no novo ambiente, com as novas pessoas que você encontrar. Aquelas que te viram crescer. Vamos usar o exemplo de Jesus, né? Quando ele resolveu... tem essa cena lá no The Chosen, né? Quando ele resolveu ali falar quem era ele no meio do povo dele, né? O povo já queria matar ele ali, né? Tipo, você tá blasfemando, você é Jesus, você é filho de José, quem que você tá querendo ser? Que você tá doido? Tipo assim, né? Aí ele teve que sair de lá, sair fugido de lá, né? Então... não adianta. Onde você nasceu, as pessoas vão te ver sempre da mesma forma. Onde você cresceu, onde você chegou à fase adulta, as pessoas vão ver você sempre da mesma forma. Se você quiser ir para outro... mudar a sua vida, aí a gente precisa ir para outro local, né? Não tem como a gente continuar ali, naquele local, não. Acho que ele já até saiu, né, o Raí. Provavelmente ele também estava perguntando sobre tiragem de cartas, que não é sobre tiragens. As pessoas ainda estão pensando muito sobre essa questão de tiragem, gente. Tiragens, elas auxiliam, sim, mas dependendo da forma que a gente olha, né, não de uma forma egóica. Só que é preocupante a forma que as pessoas estão olhando agora, essa questão de tiragem, e na maioria das vezes é mais voltada pro ego. Então, é bem perigoso, assim, e tá geral. Porque a tiragem de carta é uma forma também de comunicação do universo, que trouxe muitas mensagens, assim, só que as pessoas estão levando para um outro patamar ali, sabe? Tá ficando meio viciadas nisso. Usar a tiragem como muleta não dá certo, temos que tomar cuidado, pois é. E é essa preocupação que eu tô tendo, assim, que eu vejo, tá sendo muito grande a quantidade de pessoas viciadas, virou vício, porque tem aquela liberação ali dos... não sei se eu esqueci qual que é os hormônios ali do prazer, né, porque você pega e faz uma tiragem e sai uma notícia boa. Fulano vai voltar pra mim. Aí dá aquele up, daquela sensação boa.
Aí você quer continuar sentindo essa sensação, aí você vai buscar outra tiragem, depois você busca outra, vira um vício. As pessoas estão ficando viciadas. E isso é meio preocupante. Mas aí também entra, de novo, as feridas emocionais, né? Ou é a ferida do controle, né? Por causa dessa necessidade de saber o que está acontecendo na vida do outro, da vida de quem, né, quando gosta de outra pessoa. Ou é uma ferida de apego, de abandono, né? Sempre vai ter alguma ferida relacionada também. O pessoal sempre procura um caminho mais fácil para conquistar o que almeja. Pois é, e se pelo menos procurasse mesmo, né? Mas fica achando que a tiragem... Até eu acho que eu já... Não sei se foi em alguma live ou foi em algum vídeo que foi explicado sobre isso, como que funciona as tiragens de cartas. Elas são meios de mostrar linhas de tempo possíveis de acontecer. Possíveis. Mas é a nossa ação que faz com que aquela linha de tempo aconteça ou não. Então, se a pessoa ficar só vendo tiragem e não fizer nada, as coisas não vão acontecer. Então, vai vir outra linha de tempo diferente daquela que apareceu ali na tiragem, né? Então, é complicado. Então, tá bom. Chega por hoje. Já é quase 11 horas da noite. Temos que descansar, né? Muito obrigado para quem ficou até o final. Muito obrigado por quem já passou, quem curtiu, quem participou. Né? Essa live vai ficar salva também no canal depois, mais para frente, mais mais o livro e os outros vídeos que foram explicados aqui, falados aqui, enfim. E muito boa noite para todos, bom descanso e até a próxima live. Não sei quando será, não sei se vai ser segunda que vem, se vai ser na outra. Eu vou seguindo conforme a espiritualidade vai pedindo, vai auxiliando aqui, né? Vai explicando. Então, até a próxima live, que eu não sei quando será. Mas tem os vídeos no canal, tem, né, o grupo lá no WhatsApp. Também tem o link lá na bio do canal no YouTube. Tá bom? Podem entrar se quiser e até a próxima. Boa noite, muito obrigado, Renan, sempre ajudando, sempre participando com a gente. Até a próxima, tchau, tchau. A gente se vê lá no grupo também, depois a gente termina as nossas conversas. Tchau, tchau.